Fala prevencionista, tudo bem? Estamos começando o SST é a notícia. E hoje a gente vai ter um programa bem mesclado, onde a gente vai falar sobre o Covid-19, que agora vai ser considerado ocupacional só depois de perícia. Vamos falar sobre as diretrizes da nova ISO também para o Covid. Vamos falar também sobre as diretrizes que o governo lançou para que os treinamentos sejam feitos no sistema EAD. Vamos falar sobre o calendário de atualização das NRs que já foram modificadas e as que serão. Então, se você está na dúvida, o que foi modificado? O que vai ser modificado? Permaneça conosco. E vamos falar também sobre um caso em Pernambuco, onde a Justiça acabou aceitando a tese de culpa exclusiva da vítima. Isso mesmo, aconteceu um acidente de trabalho e a Justiça disse que a empresa não era culpada, que o trabalhador é o culpado sozinho pelo acidente. Vamos ver como isso aconteceu na edição de hoje. E hoje nós vamos contar aqui, claro, com a presença do super repórter Nestor W. Neto. E então, Nestor, como foi o seu Natal? Teve festa em família? Teve comida? Como é que foi aí? Rapaz, o Natal foi bom. A gente ficou aqui em casa mesmo. Não teve festa por causa do Covid, mas comida teve sim. Teve suco? Sim, teve suco. Teve pavê? Teve sim, teve o pavê. Então, foi pavê ou foi para comer? Ah, meu Deus. Enfim. Bom, depois de uma dessa, é melhor a gente começar logo, né? Covid-19 só será considerado como ocupacional após perícia médica. Se você acompanha o nosso trabalho aqui, você já viu que esse negócio já deu uma enrolada, né? Tudo isso começou ainda com a MP 927, onde o governo disse que os casos de contaminação por Covid-19 não serão considerados ocupacional, exceto mediante comprovação do nexo causal. Isso foi o que o governo disse, foi o que saiu na MP 927. Posteriormente, o STF, Supremo Tribunal Federal, determinou que mesmo sem nexo, o Covid deveria ser considerado ocupacional. Agora, o que sempre acontece com o STF, ele sempre diz alguma coisa, mas não diz como chegar lá. Então, o STF fez um julgamento lá, uma coisa assim, estranha pra caramba, onde ele comparou até o trabalho de um enfermeiro com o trabalho de um motoboy. Usou tudo isso para dizer que o Covid-19 deveria sim ser ocupacional, só que ele não disse como a empresa faria para reconhecer o Covid como ocupacional. Ele não disse em quais circunstâncias o Covid seria ocupacional. Ele não disse absolutamente nada, ele só falou, Covid pode ser ocupacional e pronto. A sorte, das empresas foi que a MP 927 caducou e essa diretriz também do STF também caducou, porque ela estava ligada à MP. Zerou o placar, começou tudo de novo. Então o governo lançou a nota técnica 56.376, que ele disse basicamente o seguinte, que o Covid-19 pode ser ocupacional desde que haja uma perícia federal, por um perito, e esse perito, ligado à Previdência, determine que o Covid foi ocupacional. Inclusive, essa nota técnica cita a Lei 8.213, que deixa muito claro que tudo que é doença ocupacional tem que haver nexo com o trabalho ou com o ambiente de trabalho. Que foi tudo que não foi observado na MP 927 e nem na diretriz que o STF deu. Inclusive, na nota técnica, o Ministério da Saúde declarou que o Covid-19 hoje no Brasil ele tem a transmissibilidade que ele chama de comunitária. Ele diz que já tem o Covid em todo o território nacional e diz que já a partir de março não seria possível associar cada novo caso de Covid confirmado a um caso anterior. Porque não dá mais para ligar um caso que aconteceu com um caso anterior, porque agora a gente tem a transmissão comunitária, e que isso dificulta muito a definição se um trabalhador teve o Covid-19 na empresa ou fora da empresa. O que, sim, de certa forma, faz muito sentido. Agora é a gente esperar para ver como o STF irá se posicionar perante essa nova configuração do Covid-19
ocupacional, digamos assim. Vamos ver, né, talvez dessa vez de novo o STF venha dizer alguma coisa, o Supremo Tribunal Federal. Esperamos que se ele vier dizer alguma coisa, que ele pelo menos dê os parâmetros, né? Não é apenas dizer, não, é ou não é, não. Quais são os parâmetros então? Pode ser e pode não ser. Tá bom, quais são os parâmetros? Acho que é o mínimo que a gente precisa, né? A gente precisa ter clareza para poder trabalhar nas empresas. A Covid-19 não foi invenção das empresas, assim como não foi invenção do trabalhador, né? Não podemos culpar nenhuma parte e nem outra. Saiu uma ISO, isso mesmo, uma ISO com diretrizes para enfrentamento ao Covid-19. Até onde eu vi, só encontrei ela em inglês, que ela fala lá que é uma ISO que, traduzindo o nome dela, seria algo como Gerenciamento Ocupacional de Saúde e Segurança, Guias Gerais para o Trabalho Seguro durante a pandemia de Covid-19. Essa ISO foi publicada com o número 45005 de 2020 e ela, obviamente, traz diretrizes para as organizações, para as empresas lidarem com o Covid-19. Ela está sendo oferecida de forma gratuita, né, a versão dela em inglês. Vou até colocar o link aqui na descrição para você poder acompanhar, né, se você sabe ler inglês, se bem que hoje o Google Translator também já ajuda bastante. E se bem também que no Brasil a gente já tem várias diretrizes para o Covid, mas se você, por alguma razão, quiser acompanhar essa ISO em inglês, vou deixar o link na descrição. Vai lá, Nestor. Pois é, o objetivo é disseminar recomendações e práticas para que as organizações, né, as empresas e os trabalhadores possam gerenciar os riscos, né? E essas orientações são principalmente para aquelas empresas que estão operando, assim, retomando as suas atividades, ou para aquelas empresas que estão, depois do fechamento total, reiniciando os seus trabalhos, e também para os novos estabelecimentos, para que eles possam iniciar suas operações de forma segura, né, evitando a disseminação do contágio do Covid-19 dentro das empresas. Governo Federal autoriza a execução de atividades teóricas e práticas dos programas de aprendizagem na modalidade ensino à distância até junho de 2021. É isso mesmo. Saiu uma portaria número 24.471, de 1 de dezembro de 2020, e ela autorizou de forma excepcional a execução das atividades teóricas e práticas do programa de aprendizagem, né, no formato EAD. E ela chama de modalidade à distância atividade desenvolvida por mediação de tecnologia da informação e comunicação. E essa portaria fortalece ainda mais, né, até mesmo as atividades, né, dos treinamentos de segurança do trabalho no ensino EAD. É claro que hoje, né, a gente já tem muitas empresas utilizando máscaras, utilizando distanciamento nos seus treinamentos, mas naqueles treinamentos onde a empresa julgar a necessidade de fazer ele no formato EAD, né, ela tem mais um argumento forte agora para poder fazê-lo assim. Pois é, né, para desespero daqueles que não gostam de EAD, essa portaria ela foi publicada e ela vem para sedimentar, né, o que muita gente vem dizendo e que a gente consegue enxergar no mercado, nos ambientes, né, que o EAD sendo um caminho sem volta, né, o ensino à distância realmente parece que veio para ficar. E agora a gente chega para uma parte importante desse jornal, que é falar sobre as mudanças que aconteceram em 2020 e também sobre mudanças, né, que provavelmente acontecerão nas NRs em 2021. Em fevereiro de 2019, né, foi iniciado o trabalho de modernização das NRs. Nós já tivemos algumas NRs alteradas, inclusive algumas que foram alteradas parcialmente, e aqui a gente vai falar daquelas NRs que tiveram mudanças mais profundas. Não vamos falar das mudanças mais superficiais, não, só das mudanças mais profundas mesmo. Tivemos a alteração da NR1, né, que juntou o texto antigo, que era disposições gerais,
com o texto de gerenciamento de risco. Então agora a NR1 é disposições gerais e gerenciamento de risco. Tivemos também a NR2, que foi revogada, cujo nome inspeção prévia. Tivemos como alteração também a NR3, embargo e interdição, que basicamente a alteração dela se resumiu a colocar mais atributos técnicos para o auditor fiscal poder embargar ou interditar. Então antes o auditor fiscal ia na empresa, embargava ou interditava ao seu bel prazer. Agora, para fazer isso, ele tem que preencher matrizes de risco para ele poder embasar tecnicamente o seu embargo ou interdição. A nova NR7 também saiu, né, com algumas mudanças no PCMSO, inclusive mudando o nome de relatório anual do PCMSO para relatório analítico do PCMSO. Importante, vale a pena você dar uma olhadinha. Tivemos alteração da NR9, tivemos alteração da NR12, tivemos alteração da NR17, não foi sancionada ainda. Tivemos alteração da NR18, inclusive terminando com o PCMAT, não haverá mais PCMAT, haverá o PGR também na Construção Civil. Tivemos alteração da NR20, tivemos alteração muito interessante também da NR24, higiene e conforto nos locais de trabalho. Tivemos alteração da NR28, né? Aliás, várias, porque toda vez que muda uma norma tem que mudar a NR28, porque quando você muda a norma, muda a numeração, e a NR28 ela está ligado, né, às penalidades, fiscalização e penalidades, ela está ligado a cada numeração um tipo de multa. Então, se você muda a norma, muda a numeração, tem que mudar a NR28 também para alterar a questão da multa. Tivemos alteração também da NR31, agricultura, civicultura, exploração florestal e aquicultura. Inclusive também na NR31, morrendo o PGSSMA-TR e nascendo na área rural também o PGR-TR, né? Na área rural sempre tem o TR do trabalho rural. Então agora tem o PGR-TR, que é o Programa de Gestão de Risco da área rural. Tivemos também a NR37, né? A NR das plataformas de petróleo. E, Nestor, complementa daí. Pois é, Nestor, e houve também, né, a revisão do anexo do calor da NR15 e também do item da NR16, né, periculosidade, que fala sobre o combustível para consumo próprio. E houve também, né, ainda que de forma extraoficial, a definição da data, né, de 1/8/2021 para a entrada em vigor da NR1, da NR9, da NR7 e também da NR17. E o cronograma de reunião, né, para debate das novas NRs é esse que você pode ver aí. Né? Logo no início do ano, as polêmicas NR4 e 5 entrarão em debate, né, onde a gente vai lidar com questões interessantes, como a garantia de emprego da CIPA, né, na NR5, que pode estar ligado a alguma espécie de produtividade, o treinamento de CIPA, que pode ser que mude a quantidade de horas ou mude o formato do treinamento. Nós temos também a NR4, que vai falar um debate muito grande sobre isso, sobre a terceirização do SESMIT, né? Será que ela entra, será que não entra? Tudo indica que sim. Inclusive, um dos destaques da NR31 foi justamente a possibilidade da terceirização do SES-TR, né? Que é o SESMIT da área rural. Então, possivelmente haverá também na NR4 a possibilidade de terceirização do SESMIT, se assim o empregador quiser. E aí segue o ano todo com muito trabalho para a comissão tripartite paritária permanente. Muito trabalho, inclusive surgindo aí a possibilidade de duas novas NRs, que é a norma de riscos psicossociais no trabalho e também a NR de limpeza urbana. Vamos ver como é que vai acontecer ao longo desse ano. Ao longo de 2020, a comissão tripartite teve muita pressão em cima dela por conta do grande volume de reuniões que ela teve e da grande quantidade de mudanças que foram feitas. Então o Ministério Público questionou, inclusive foi alvo aqui de um programa nosso, está aqui no ICARD, o Ministério Público questionou sobre a velocidade de alteração das NRs, acusou praticamente a comissão tripartite de não estar seguindo o rito normativo para alterar as NRs,
Mas acabou que a comissão tripartite conseguiu provar que estava fazendo o que deveria ser feito e as alterações das NRs continuaram. Agora vamos ver ao longo do próximo ano, que como a gente pode ver tem muito trabalho, vamos ver como é que vai ser desenrolado tudo isso. Empresa de Pernambuco consegue comprovar a culpa exclusiva da vítima em acidente de trabalho. Mas culpa exclusiva da vítima? O que será que é isso? Nestor, dá uma palhinha para nós. Então, Nestor, de forma bem simples, né, a gente pode dizer que quando acontece um acidente de trabalho, ele pode ter 3 culpados. Ele pode ser culpa do empregador, que aí se diz culpa exclusiva do empregador, que é o que acontece na maioria dos casos, né? O empregador que acaba sendo responsabilizado, inclusive às vezes civil, né? Financeiramente, e também penalmente, pode acontecer também, muito embora penalmente, normalmente quem acaba respondendo pelo crime, sendo preso ou respondendo processo, é aquela pessoa que podia agir para evitar o acidente e não fez, né? Isso é tipificado pelo Código Penal. Então, o acidente por culpa exclusiva do empregador, pode acontecer também de ter o acidente por culpa concorrente. Né? O que é a culpa concorrente? É quando as duas partes, empregador e trabalhadores, né, têm culpa naquele acidente. É culpa concorrente. E isso faz com que, quando há culpa concorrente, com que o valor de indenização diminua. Então, quando acontece acidente por culpa concorrente, a justiça entende que houve falha da empresa, mas houve falha também do trabalhador. O valor de indenização ele é diminuído caso o trabalhador tenha direito à indenização. E existe a terceira possibilidade, que é a culpa exclusiva da vítima. Basicamente, quando a culpa exclusiva da vítima, a justiça entende que a empresa fez tudo o que ela podia fazer para evitar o acidente de trabalho. A empresa forneceu EPI, a empresa deu boas condições de trabalho, a empresa deu treinamento e o trabalhador, mesmo tendo isso tudo, acabou por livre e espontânea vontade, resolvendo não utilizar o EPI, não seguir o procedimento de segurança, etc. E aí se diz culpa exclusiva da vítima. A culpa exclusiva da vítima, ela é uma pessoa, né, dos processos trabalhistas e previdenciários que a gente dificilmente vê. É raro aparecer culpa exclusiva da vítima. Mas a gente percebe que nos últimos anos isso tem aumentado. Inclusive, teve um caso de um acidente onde teve até morte. Um trabalhador deu ré no pátio da empresa, teve até morte. E nesse caso, o conjunto de evidências ficou comprovado que o trabalhador tinha todas as condições para fazer o trabalho direito, para ir lá na frente, mas ele resolveu dar ré no pátio, morreu e a viúva não teve direito à indenização. Então, a gente percebe que a culpa exclusiva da vítima é difícil acontecer. O que ocorre no ambiente de trabalho, Nestor, alongando um pouquinho mais nesse assunto, é que a gente consegue ver que fora da empresa, o trabalhador tem direito a votar, o trabalhador tem direito, né, enquanto cidadão, a casar, a pessoa, o trabalhador também, às vezes quando ele tem filho, ele vai aconselhar os filhos, ele vai aconselhar os colegas, então ele é uma pessoa esclarecida na sociedade. Mas quando chega nas empresas, alguns juízes, eles entendem que o trabalhador ele não é responsável pelas suas próprias ações ou omissões. Né? Então, nesse caso, para esse tipo de juiz que pensa assim, tudo que acontece com o trabalhador é culpa da empresa. Então, pouco importa se o trabalhador é esclarecido, se fora da empresa ele assume responsabilidade, mas na empresa ele não pode assumir nenhuma. Tudo que acontece, a culpa é da empresa. Né? Então, a gente vê que nos últimos tempos isso tem mudado. Quando acontece acidente, é realmente analisado o conjunto de evidências para saber se o trabalhador teve culpa no acidente ou se a culpa foi única e exclusivamente do empregador ou se houve culpa concorrente. Enfim, a gente espera que os processos trabalhistas sejam mais justos, né? Que possam observar também não somente a culpa do empregador, mas observar a culpa do empregado também. Porque em muitos casos o trabalhador pode tomar uma decisão diferente e não toma. Né? Claro que para isso tem que ser analisado o conjunto de evidências, né? E acredito que é justamente o que aconteceu nesse caso, né, Nestor? Bom, voltando aqui ao caso, aconteceu, né, o recurso ordinário da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho, que basicamente aconteceu o seguinte: o trabalhador perdeu o olho direito, né, ao ser atingido por um pedaço de ferro quando exercia o seu ofício, que era mecânico na empresa.
Ele estava sem óculos de segurança no momento do acidente, obviamente, né? Ele alegava que o equipamento não havia sido fornecido pela empresa. Ele falou, olha, a empresa não me forneceu óculos, eu não tinha óculos de segurança para usar, acabei sofrendo o acidente e perdi o olho. Entrou na justiça contra a empresa e, analisando o conjunto probatório, olha o nome, ó, conjunto probatório, analisando o conjunto probatório do processo, os magistrados, né, do caso entenderam que a empresa forneceu sim os EPIs, né, a empresa mostrou recibo de compra do EPI, mostrou recibo de entrega do EPI, inclusive os outros empregados disseram que a empresa trocava os EPIs, sim, inclusive até empregados que foram depor a favor do trabalhador também confirmaram que a empresa, sim, entregava os EPIs. E aí ficou comprovado que o trabalhador também tinha treinamento para o correto uso do óculos de segurança. E foi visto até o conteúdo programático, confirmou que no conteúdo programático também tinha itens relacionados ao uso do óculos de segurança, ao correto, à manutenção do óculos, etc. Então, a perícia que foi no ambiente de trabalho constatou que se ele tivesse utilizado o óculos, o trabalhador tivesse utilizado o óculos, o acidente não teria tido a gravidade que teve, né, infelizmente. E aí ficou configurado, então, que o trabalhador tinha todas as condições para usar o óculos, para se proteger, ele tinha conhecimento, ele tinha um óculos à disposição, tinha tudo, mas, por alguma razão, o trabalhador não usou o óculos e assumiu o risco do resultado adverso. O resultado é que ele perdeu um olho, né? Quando fala perdeu um olho, provavelmente ficou cego, e aí ficou caracterizado a culpa exclusiva da vítima. Quando isso acontece, o trabalhador não tem direito à indenização, né? É complicado, mas, enfim, no ambiente de trabalho, adulto também tem que ser tratado como adulto, né? Ele tem os seus direitos, mas também tem os seus deveres. Bom, finalizando esse jornaleco, quero agradecer ao carinho de todos com o nosso trabalho. Quero desejar para você um 2021 fantástico, um 2021 de muita saúde, de muito trabalho, de muito cascalho e desejar que você se inscreva neste canal. Claro, vou desejar isso também. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva agora mesmo para não perder as próximas notícias, porque 2021 será muito movimentado e nós vamos dar o nosso melhor para cobrir todas as alterações normativas, novidades que aparecer, cobrir tudo aqui nesse jornaleco. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Falou!